Existe um país que todos deveriam conhecer. Com uma beleza natural incrível, este país é banhado pelo Oceano Pacífico e cercado pela Cordilheira dos Andes, as montanhas mais altas do continente americano. Que tem trilhas que te levam ao seu limite, mas depois te recompensam cada suor com vistas de tirar o fôlego. Com uma riquíssima história e cultura, o país é o berço do Império Inca, que dominou boa parte da América do Sul e é considerado um dos maiores impérios da humanidade. Até nos dias de hoje, essa civilização impressiona por seu desenvolvimento cultural, arquitetônico, suas estratégias e evolução como um povo. Essa civilização construiu monumentos que impressionam e desafiam a arquitetura. Visitar o país é fazer uma viagem ao passado, desde as vestes do povo nativo à culinária deliciosa e única do local. Sua história está gravada no rosto e fisionomia de seu povo. E neste vídeo irei mostrar minha experiência de 17 dias viajando por aqui. Bem-vindos ao Peru! Nossa viagem se inicia pela capital, a cidade de Lima, que é considerada o centro político, cultural, financeiro e comercial do país. Como todas as grandes capitais, Lima possui prédios imensos, mas também mantém bem conservada sua região histórica. Possui restaurantes para todos os gostos e bolsos e uma população estimada em 11 milhões de habitantes, contendo cerca de 1/3 da população total do país. Agora estou aqui na Plaza Maior, também conhecida como Praça de Armas, em Lima. Isso daqui é um dos principais pontos da cidade. Ela consta com construções feitas na época da colonização espanhola, que deixa realmente um lugar muito bonito. Aqui está a principal igreja católica da cidade, está o monumento onde vive o atual presidente e também a prefeitura da cidade. Aqui é um centro histórico, então tem free walking tours de manhã, com duração de cerca de 1 hora, 1 hora e meia, e ele passa pelos principais pontos, te explica um pouco da história, um pouco do porquê de cada construção, e vale a pena a sua visita por aqui durante sua estadia em Lima. Após esse lindo fim de tarde no Parque Del Amor, enfrentei o trânsito caótico de Lima para ir até o estacionamento da companhia de ônibus que iria me levar ao meu segundo destino na viagem, a cidade de Huaraz. A cidade de Huaraz é conhecida como a capital das trilhas do país, mas antes de mostrar os passeios que existem por aqui, vamos dar uma turistada pela cidade. Aqui também tem uma praça de armas que por sua vez é bem menor e mais simples, mas é bem bonitinha. As ruas são repletas de comércios com diversos itens típicos da região. E sobre o trânsito, aqui como no resto do país, também tem os tuk-tuks e buzinas, muitas buzinas. Agora que já conhecem um pouco da cidade, vamos aos passeios. Prepare-se para acordar cedo e para caminhar bastante, mas eu te garanto que valerá a pena.
Dando uma pausa nas lagunas e seguindo com a viagem, agora vamos a Huacatina, que é mais um lugar incrível deste país. É incrível saber que há poucas horas atrás eu estava em Huaraz, nas montanhas com gelo, e agora estou no meio do deserto, tudo no mesmo país. Essa viagem está me surpreendendo cada vez mais. Nos pasamos todas las veces. Está a mi lado, las ganas crecen. Como un bobo pienso en ti, lo sé. Es que mejor si se nota, con otros ojos no vean tú esas voces. Tú y yo en la noche, digo bebé se conecta. No me viene con indirecto ni con reproches, solo runchis y en dolce, con esa carita coqueta, como a los 90, más chimba sintético, mejor dejémoslo entre nosotros. Por Insta ni te sigo, el secreto me vuelve más loco. Como, baby, si lo hacemos hay que hacerlo right. No hay doctorado, no Tony Dice. Cabe pa' que parche vuelo en el sky. Solo en la casa sexo es lo que hay. Porque si la sueltan en la discoteca, el primero revolú la pone todo inquieta. Es un día busco comerte en la jipeta. Vamos pa' Tulum pa' cotearte completa. Siempre haciendo conmigo, aunque sé que no estás. Somos el rollo de más que amigos. Yo la plata no la persigo, yo persigo algo más. Sin invierno pero sin frío, un verano con mi chila. Más chimba sintético, mejor dejémoslo entre nosotros. Por Insta ni te sigo, el secreto me vuelve más loco. Nos pasamos todas las veces. Está a mi lado, las ganas crecen. Como un bobo pienso en ti, lo sé. Continuando nossa viagem, agora vamos para Cusco, cidade que era considerada a capital do Império Inca, e seu nome vem da linguagem quechua, que significa umbigo no mundo, já que para o Império Inca, essa cidade era o ponto principal da Terra, seu ponto central, e daí vem o seu nome. Quem me conhece sabe que eu não sou um dos maiores contempladores de igreja, porém seria impossível vir aqui a Cusco e não comentar sobre elas. Essa à minha frente é a Companhia de Jesus. Ela foi construída no século XVI, no estilo barroco andino. Assim que os europeus e os espanhóis dominaram o Império Inca, que ficava localizado aqui na cidade de Cusco, aqui existia um dos principais monumentos incas. Eles destruíram isso e construíram a igreja, com o intuito de demonstrar força e soberania. É realmente muito bonita e muito grandiosa. Essa, por sua vez, é a Catedral de Cusco. Ela é vizinha da Companhia de Jesus e ela foi construída sobre as ruínas do Palácio Viracocha, que era um dos principais palácios dos Incas. Ela foi construída no ano de 1560 e demorou 100 anos para ser finalizada.
Sua parte interna é feita com ouro e prata, já que o ouro era considerado como um deus pelos incas, já que os incas eram adoradores do sol. E o ouro para eles era como se fosse o sol materializado. A arquitetura de Cusco é um misto da era Inca com a colonização espanhola. Muitas das construções atuais mantêm sua base feitas pelos Incas, e é próximo a Cusco que ficam os principais sítios arqueológicos dessa civilização. Essa é a região de Pisac, que também foi muito importante na época Inca. E novamente para a agricultura, eles eram muito bons nisso. E esses patamares, esses andares, era para criar microclimas, que com isso eles conseguiam plantar de tudo aqui. Quanto mais baixo, mais calor tinha nesse andar, então eles conseguiam plantar frutos tropicais. No centro, na metade, eles plantavam principalmente milho e batata. Na parte superior, eles plantavam frutos que eram mais resistentes ao frio. O sol bate nessas pedras e essas pedras acumulam calor. Então esse calor é transferido para o fruto. E os incas moravam em partes altas assim, justamente para poder tirar o maior proveito do local, que é uma região montanhosa, e que se eles não usassem essa técnica, essa tática, eles não conseguiriam plantar tudo que eles plantavam por aqui. Eles eram realmente muito avançados nisso daí. A qualidade das construções incas também é algo que impressiona, com pedras que se encaixam perfeitamente uma nas outras. Pedras essas que chegam a pesar de 20 kg a 1 tonelada. Mais um dia que se iniciou aqui em Cusco. Dessa vez eu vou fazer o passeio da Montanha de Sete Cores e vou mostrar para vocês tudo como que é esse lugar, também bastante diferente aqui no Peru. Mas graças ao poder da edição, para vocês vai ser muito fácil, quer ver? Basta fazer isso. Não funcionou, acho que deve ser o frio. Vamos mais uma vez. Agora sim, isso atrás de mim é um montado de gente e ali a Montanha de Sete Cores, um dos pontos mais visitados aqui no Peru também, e que infelizmente hoje está nublado, né? A gente não consegue ter uma visibilidade tão boa, mas é um ponto bem legal e que vale a visita. Bora pro próximo. Aqui está outro ponto bem interessante, que é as salinas. Aqui é produzido vários tipos de sal. A água que vem para essa produção do sal, até hoje é um mistério, ninguém sabe de onde vem essa água. E uma curiosidade, que essa água tem cerca de 75% de sal. A água do mar tem cerca de 43%. Então, a quantidade de sal que é produzida aqui é muito grande. E tem 4.500 piscinas de sal aqui, que pertencem às famílias da cidade vizinha. Estamos a 4.200 metros de altitude. Essa laguna na minha frente chama-se Huamantai, onde Uma, no idioma Quechua, significa cabeça dos deuses. E Huamantai significa feminilidade, que para os incas era muito sagrado, já que todos nós, desde os ventres das nossas mães, somos formados em água. Eles adoravam todas as lagunas e denominavam elas como Mamacochas, que significa deusa da água. Ela representava as lagunas
os mares e suas marés e tudo que está relacionado com água. Realmente, esse lugar é muito especial. Finalizando nossa sequência de lagunas, faremos um breve retorno à cidade de Huaraz para conhecermos a Laguna 69, que é um dos principais pontos do país e um dos mais bonitos. Yeah, you feel? Man, I feel it alive. Alive! You wanna go again? Good luck, bro. Thank you. Good luck, bro. Watch yourself. What's your name? Douglas. Your name is? Douglas. Good luck. Nice to meet you. Nice to meet you, bro. Watch yourself. Após esse banho relaxante, revigorante e extremamente gelado, estamos preparados para conhecer o principal local do país, Machu Picchu. Decidi ir a Machu Picchu de uma forma um pouco diferente da convencional, através da trilha Salcantay, que são 70 km dividida em 4 dias e 3 noites. Durante a trilha, você sobe a uma altitude de 4.600 metros sobre o nível do mar e passa por regiões que são dignas de cenas de filme. Essa viagem ao Peru me fez sentir mais conectado com o passado, com a natureza e principalmente comigo mesmo, ao me desafiar a sair da zona de conforto e ir explorar lugares mágicos, que ficaram marcados em minha memória. Durante esses dias, pude observar e admirar a grandiosidade da nossa Mãe Terra e perceber o verdadeiro sentido de estar vivo. E aqui, em uma das 7 maravilhas do mundo, esse lugar que é o lugar mais conhecido da era Inca, é o ponto de referência pro país Peru. Quando se falam em Peru, lembram de primeira para Machu Picchu. Espero ter mostrado para vocês que esse país é muito mais do que Machu Picchu, apesar desse lugar ser incrível, ter uma cultura, ter uma inteligência em tudo que eles fizeram aqui. Mas espero ter mostrado para vocês mais sobre a cultura peruana, sobre a história inca, sobre os lugares que tem para se conhecer aqui. E é aqui, nesse lugar, não poderia ser diferente, que eu vou encerrar o vídeo. Agradeço por vocês terem assistido esse documentário, agradeço por vocês terem chegado até aqui, assistido até aqui,
e espero que tenha sido útil, que tenha sido gostoso de assistir e que tenha te agregado em algo. Valeu e tamo junto! Estes foram os principais gastos que tive durante os 17 dias de viagem. Se quiser receber a planilha do Excel, que descreva com detalhes cada um deles, deixe seu contato de e-mail ou Instagram nos comentários que te enviarei de forma totalmente grátis.